Bom dia Brasil! Bom dia família Canção Nova! Está no ar, sorrindo pra vida! Neste dia 27 de fevereiro de 2026, sexta-feira da quaresma, dia penitencial, mas também um dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Que eu e você possamos também depositar neste coração, cheio de amor e misericórdia, a nossa vida, as nossas angústias, as nossas necessidades. Nós já apresentamos você, sua família, apresentamos também toda a Canção Nova, o projeto da M Almas, porque hoje é o último dia, hein, para você ajudar essa obra de Deus que conta com você e que precisa de você, família Canção Nova. Mas quero acolher você de todo o Brasil agora, de norte a sul, de leste a oeste, você que nos acompanha pela rede Canção Nova de rádio, você que está agora pelo YouTube nos acompanhando, você que nos acompanha agora pela reprise, porque tem muita gente que assiste à tarde ou à noite, ainda agora, nesse momento que você está assistindo, você também pode ajudar a Canção Nova, você que ama essa obra de Deus. Quero acolher os nossos irmãos portugueses que estão lá nos acompanhando, uma boa tarde para você aí de Portugal também que está unido a nós. Permanecemos com o nosso coração muito unido aos nossos irmãos de Minas Gerais, especialmente da região de Juiz de Fora e de Ubá, e pedindo a você que contribua também com esses irmãos, que ajude. Você sabe que lá todas as paróquias estão voltadas para ajudar as vítimas das chuvas. A igreja está presente e atuante. Então que você faça também a sua doação, a sua contribuição para os nossos irmãos que precisam nas paróquias dessa região, tá bom, meu irmão, minha irmã? E quero acolher mesmo você que está aí já se preparando para colher de Deus, qual a direção dele para o seu dia, para a sua vida. E Ele tem mesmo uma direção para cada um de nós. Precisamos estar atentos à voz de Deus, à inspiração que vem do Espírito Santo. Quero acolher toda a equipe que está aqui por trás das câmeras. Hoje a Raquel, que está aqui na produção com a gente, bem-vinda. Também o Celso, o Paulo, o Zé e também todos que estão ali no Twitter levando até você as imagens, o som da TV Canção Nova, mas também os nossos operadores de rádio que levam até você essas ondas eucarísticas da Rádio Canção Nova. Que bom nós estarmos unidos. Aqui em Cachoeira Paulista, uma manhã um pouco chuvosa, essa região aqui, né, nesses dias também está bem chuvosa, mas nós louvamos a Deus por tudo que Ele permite na nossa vida e quero acolher quem vai partilhar conosco a palavra de Deus. Hoje venho direto da missão de São Paulo, capital, Padre Gilbertinho, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, povo de Deus, obrigado pela acolhida, é muito bom estar aqui para partilhar a palavra do Senhor, acolher também você, direcionarmos-nos, né? Porque quando a gente prega a palavra, nós também somos direcionados por ela. Eu quero mandar um abraço, a Patrícia falou agora, dos portugueses. Eu estive recentemente na Califórnia pregando para uma comunidade de portugueses lá. E é impressionante como que eles acompanham o Sorrindo para a Vida, mesmo depois, porque lá a diferença são 5 horas de diferença daqui do Brasil, mas eles vão lá no YouTube, acompanham o Sorrindo para a Vida e são direcionados por esta palavra. Então, um grande abraço para vocês, Deus abençoe. Ai, que bom. E qual a palavra que nós vamos A palavra de hoje está em Romanos capítulo 5, de 12 a 19. Romanos 5, de 12 a 19. Já anotou? Já pegou aí a sua palavra, meu irmão, minha irmã? Vai preparando aí. Quero acolher meu irmão Márcio Todeschini. Bom dia, bem-vindo. Obrigado. O padre falou da diferença de fuso, né? Quero mandar um abraço para você que é do futuro. Você que vai assistir depois, né? Amém. Sorrindo para ver. Você que está na reprise, né? O que vai ver depois pelo YouTube. É você mesmo. Deus abençoe você. Estamos unidos, estamos juntos. Queria só também lembrar aqui, Patrícia, Sim, que no nosso site cançãonova.com tem lá os pontos de arrecadação para o pessoal aí de Juiz de Fora. Estamos unidos, rezando por todos e pedindo a Deus que a providência se manifeste, né? Aonde mesmo, Márcio? No cançãonova.com, primeira página. Olha, viu só? Vai lá no nosso site. Pontos de arrecadação para ajudar a cidade de Juiz de Fora.
Isso é ser cristão, é ser católico de verdade. Bom dia, Sapo, bom dia. Bom dia, maravilha, maravilha. Mais aí um dia de graça de Deus. Daqui a pouco a palavra de Deus estará aí na sua casa, né? Seja bem-vindo aí, Padre, mais uma semana, né? Maravilha. Amém. Valdênia, bom dia. Bom dia, minha gente. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor da nossa mãe, a Virgem Maria, a mãe da Canção Nova, aquela que cuida de cada um de nós. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Valdênia. Bem-vinda aqui, é bom tê-lo. Obrigado. Já sei que o Pará vem junto. O Pará, São Paulo. Agora está muito internacional. É o Pará, estado de São Paulo, agora é Califórnia. Meu Deus do céu. Mas é muito bom tê-lo aqui. Amém. Bom dia, Todeschini. Bom dia. Tudo Bom, jóia? bom. Bem-vindo. Jóia. Obrigado. Gente, bom dia para todo o Brasil e além Brasil. Você que reza conosco nesta sexta-feira. Nós estamos juntos para sorrirmos para a vida. Aconteça o que acontecer. Apesar das circunstâncias, apesar dos pesares, apesar da dureza da vida e dos enfrentamentos que você está tendo aí, ainda assim nós estamos sorrindo para a vida. Como a Virgem Maria aos pés da cruz, como a Virgem Maria com o Filho nos braços, nós não perdemos a fé. Podemos perder tudo, mas nós não perdemos a fé, porque Deus está conosco. Eu quero dizer a você do futuro, Deus está com você e Ele não te abandona jamais. Meus conterrâneos mineiros, estava falando com a Sara, que é missionária também na comunidade Canção Nova, agora há pouco, uns minutos antes do programa começar. Um beijo, viu, Sara? Nós duas somos de Ubá, tem a Sidna, que também é missionária da Canção Nova, que é ubaense. E eu dizia para a Sara, falei, gente, é uma dor na alma, gente. Tem dia que eu rezo e choro, porque são as ruas que eu conheço, os lugares por onde eu passei, é meu povo, é minha gente. Então é uma dor na alma. Mas, gente, com fé, com coragem, sabendo que Deus não nos abandona. Um abraço a todos, Padre João Vitor, Padre Edson, todos os sacerdotes, Padre Eduardo, ali da nossa cidade, Dom Oriolo, que é o bispo da Diocese de Leopoldina, da qual o Bar faz parte, um trabalho belíssimo que de fato a igreja tem feito, e nós vamos conseguir, meus irmãos, com força, fé e coragem. Nós vamos erguer a cidade, mas acima de tudo é Deus erguendo a nós, como um povo de fé, com determinação e provando que nós não estamos sozinhos. Vamos ajudar uns aos outros, é isso que nos faz irmãos. Tá bom? Então vamos lá, com força, fé e coragem. Já foi dado o recado de como você ajudar também as vítimas dessas tragédias que têm acontecido em relação às questões climáticas, né? Tem Minas Gerais, mas Paraty também, aqui bem pertinho de nós, no Rio de Janeiro. Nós não vamos perder a fé e, ao contrário, vamos dar testemunho de solidariedade, de amor cristão. E você, inclusive, pode partilhar sobre isso também. Agora, é claro, não é? O programa está começando, mas está começando no último dia de projeto Dai-me Almas para fevereiro. Hoje é o dia do tudo ou nada, mas hoje é o dia do tudo. Então, hoje, eu quero pedir a tua ajuda com bastante oração, porque nós não desconsideramos a questão do combate espiritual que a gente enfrenta. São dias de batalha espiritual, mas nosso Senhor, Ele é vencedor sobre todas elas, na minha vida e na sua vida também, e na vida da Canção Nova. Então eu já estou proclamando a vitória de Jesus Cristo, mas a vitória passa por todos nós aqui da bancada. Todo mundo faz parte desta vitória. Patrícia gosta de cumprimentar nominalmente, né? Todos dessa equipe do Sorrindo para a Vida faz parte desta vitória. Todos os membros da comunidade Canção Nova, colaboradores da Fundação João Paulo II, a grande família Canção Nova. Ninguém fica de fora, meus irmãos. Então hoje eu quero pedir a você, de verdade, com fé, confiança, mas com atitude. Ninguém fica de fora. Se você pode, agora, nesse momento, contribua com o projeto Dai-me Almas. E nós vamos experimentar o grande poder de Deus e nós vamos experimentar a força da unidade. Porque nós juntos somos imbatíveis.
Com Jesus Cristo somos imbatíveis. Então vamos fazer essa experiência? Todos nós, sem exceção, alguma coisa você pode fazer. Valdênia, eu não tenho nada, mas você conhece alguém que tem. Você conhece uma possibilidade de ajuda. Então, por favor, faça a nossa voz chegar até essa pessoa, faça o nosso apelo chegar até essa pessoa e nos ajude. Eu estou com a camiseta, depois eu vou até pedir para o José para mostrar o verso dela lá no site, José, que é o dai-me almas e ficai com o resto, evangelizar até Jesus voltar. Nós não vamos parar, gente, pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo. Mas hoje nós precisamos fazer acontecer a força da unidade. pix.doação@cançãonova.com, pix.doação@cançãonova.com. Este é o nosso endereço para você ajudar hoje. Tem que ser imediato. O Pix, em 7 segundos, a doação chega. Então, enquanto o programa vai acontecendo, já vai... Tem QR Code na tela? Acho que ainda não, né? Dá para a gente colocar o QR Code também para quem já é mais tecnológico. Aponte aí a câmera do seu celular para que você possa estar contribuindo também através do QR Code. Pelo Pix você vai ajudando, mas hoje ninguém fica de fora desta grande família Canção Nova. Todos nós podemos e nós precisamos da ajuda de todos, sem exceção. Eu vou aceitar o cafezinho, Patrícia Mendes, por favor. Xícara aqui. Vou aproveitar que acho que ninguém toma café aqui nessa bancada. Pode tomar tudo. Aí eu Só vou você mesmo agora? Pode tomar a minha cota, viu? A minha então, também. eu estou tomando a cota de todo mundo agora, gente. Deus me livre. Olha, eu quero abraçar Podia tanta gente que deixar- está ajudando aqui o Precisa projeto. deixar a garrafa perto de você já, né? QR Code está na tela, obrigada. Vai deixar a garrafa do meu lado, né? Eu acho que dá. Pouco trabalho, né? Todo dia eu lembro a Patrícia, vou deixar ela aqui. Eu quero agradecer a tanta gente que tem nos ajudado de todas as formas. E por que eu digo que todo mundo pode ajudar mesmo? Eu recebo crianças que pedem aos pais para ajudar. Um beijo para o Bernardo e a Ludmila, uma família linda. O Bernardo, ele deve ter uns 5 anos, mas que menino lindo. Ele escreveu um bilhetinho para o Padre Jonas, mas eu fiquei encantada. Inclusive, ele convidou os pais para vir morar aqui, Todeskine. Ele disse, tia, aqui é muito grande, cabe todo mundo. Tem razão, velho. E aí, pedindo para os pais para vir estar aqui, ele falou que quer morar na Canção Nova, que ama o Padre Jonas. Ele falou assim, eu conheço as letras e o meu pai foi falando as letras para eu escrever o bilhete. Ou seja, o pai foi soletrando, ele foi escrevendo o bilhete para o Padre Jonas. Lindo. Até as crianças ajudam. E aqui é uma família. A Alessandra, ela completa aniversário hoje. Parabéns, Alessandra. Feliz aniversário. Deus a abençoe. Ela veio com a família, o Luiz Carlos, os filhos Elisa e Elbon e o genro, o Yuri. Eles estiveram aqui na Canção Nova, ela veio comemorar o aniversário. Ela deixou uma doação no valor de R$70. Mas sabe como ela conseguiu esse valor, Padre Gilbertinho, Patrícia? A Patrícia sabe, porque acho que a Patrícia os conheceu. Ela contou e eu falei, a Val vai passar aqui, você conta a história para Aí, ela. o Todeskine, Sapo, ela contando que eles trabalham fazendo bebidas e tudo mais, e ela pega os rótulos, as embalagens, vende, e ela diz, e o dinheiro, gente, não é por nada não, quem que não ia gostar de ganhar R$70, né? Mas o valor do que, aspas, poderia ser descartável, desconsiderado, ela não, eu vou doar para a Canção Nova. Então, todas as embalagens, os rótulos das garrafas que eles utilizam no trabalho, eles vendem e doam para a Canção Nova. E aí, dessa vez, no aniversário, ela veio pessoalmente entregar em mãos. Então, Alessandra, Deus abençoe, abracei a família, agradeci. Ninguém fica de fora. Deus há de inspirar para o dia de hoje uma forma de você ajudar o projeto Dai-me Almas. E talvez você diga, não é, Val, eu não tenho R$70, eu tenho moeda. A moeda não adianta mandar hoje, porque senão não entra, tá? Mas esse aqui... Só se juntar e fizer um pix, né? Só se juntar, trocar e fazer um pix, né, padre? Esse aqui foi o Padre Gilbertinho que trouxe, olha. Mas tinha tanta moeda que vazou. Obrigada. Veio lá de... Coremas, na Paraíba. Aqui são moedas de R$1. Tem várias, estava pesado mesmo, gente. A casinha não aguentou, não, ó.
mas está aqui no saquinho. Obrigada a todos. Eu vou voltar daqui a pouquinho, inclusive para trazer esse testemunho de força, de fé e de coragem. Mas, o Francisco, muito obrigada pela contribuição, pela generosidade. A sua esposa Silvana, que deixou também o testemunho. Família, pix.doação@cançãonova.com. Todo mundo ajudando, que a gente vai dar um testemunho de força e de unidade em prol do Daime Almas. É verdade, nós somos tão incentivados, né? Ouvindo os testemunhos, você que conta, partilha, entra em contato com a gente. Quero mandar um abraço para a dona Toninha, de Pindorama, São Paulo. Ela me mandou um recado dizendo: Patrícia, eu ainda não recebi os boletos desse mês. Aí eu falei para ela: olha, se não chegar os boletos, se a senhora puder, faz o Pix. E ela fez o Pix. Por ela, que o boleto são 3. É dela, do neto e do finado marido. E ela continua contribuindo. E aí ela fez e me mandou o comprovante dos 3, dizendo: se depender de mim, a Canção Nova vai chegar no 100%. Olha Amém. que lindo! Louvado. Então assume isso, né? Você que está nos acompanhando. Se depender de mim, a Canção Nova vai chegar no 100% hoje. E um rapaz também, o Tiago, lá do Rio de Janeiro, ontem ele falou: Patrícia, foi importante vocês falarem de quem é débito automático no dia 28, que é o meu caso, que foi o dia da conversão dele, por isso ele escolheu o dia 28 de fevereiro. É 28 de cada mês, aliás. E aí ele falou assim: eu já fiz o meu Pix, né? Então, por que a gente está dizendo isso? Você que escolheu a data do débito automático no dia 28 é amanhã, sábado, e não terá movimentação bancária. Então, vai entrar para o próximo mês. Você quer ajudar nesse mês de fevereiro e a Canção Nova precisa da sua ajuda nesse mês de fevereiro? Se você puder, opta pelo Pix. Pode ser? pix.doação@cançãonova.com. E não só você que escolheu o dia 28 para o débito automático, mas também você que escolheu o dia 29, 30 e 31 de cada mês, tá bom? Então, você que pode, faça o Pix, que você vai ajudar essa obra nessa meta que é o 100%. E você que recebeu o boleto, o carnê, não esquece de fazer a sua contribuição hoje. Hoje é o último dia, como a Val lembrou, para você ajudar o projeto Daime Almas no mês de fevereiro. E desde já, Deus abençoe você, família. Isso mesmo. Vamos treinar, pedir ajuda para a Canção Nova? Padre, faz um Pix para a Canção Nova. Eu estou falando sério. Ajuda a Canção Nova, pix.doação@cançãonova.com. Cada um vai pedindo para alguém. O José João... Eu vou pedir para quem está mais perto. Pro sapo. Pede pro sapo. De todo mundo fica de fora. Patrícia. Todo mundo, Agora é vamos pedir agora, né? para fazer um... Essa é a hora. Não tem valor estipulado. É o que o senhor puder, padre. Qualquer valor. O que o senhor puder agora. Então, pedir para o padre, vou pedir para você. Você pode fazer. Os câmeras estão pedindo. Estão pedindo? Se eu pedir para o Paulinho, Paulinho, faz um Pix para ajudar o projeto Daime Almas. Ó, o José João já fez o Pix dele. Cadê? Diretor, muito bem. Puxou a fila. Que legal. Muito Obrigada, José João. Meus irmãos de comunidade, vamos fazer um Pix para ajudar o projeto Daime Almas? Hoje. Não, agora. Agora. Quem pode faz agora. Estou aguardando vocês aqui no Pix. Podem mandar, os meus irmãos que têm meu celular, pode mandar aqui, que eu vou mencionando alguns. Frentes de missão, vamos fazer um Pix para ajudar a Canção Nova? Colaboradores, vamos todos nós ajudar a Canção Nova? Quero abraçar tanta gente linda. A Nilza Bonfim, ela diz: Pix 21 da fé. Val, é o meu algo a mais no dia de hoje. Esta obra não pode parar de jeito nenhum. Por isso, segue meu algo a mais. Um forte abraço. Nilza, obrigada. Graças a você, a gente vai chegar lá. Também o Rodrigo, ele diz: eu amo vocês. Segue meu algo a mais. Deus, por meio de vocês, entrou de verdade na minha vida, na minha casa. E Deus fez tudo novo. Glória a Deus pela Canção Nova existir. Deus os abençoe e os sustente em todas as suas necessidades. Valeu, Rodrigo, Deus lhe pague, já fez o Pix. A Elisete, ela diz assim: segue o comprovante do meu algo a mais. Essa obra não pode parar. Senhor, dá-nos a vitória. Deus abençoe sempre. Amém. É isso mesmo. Obrigada, viu? E eu falei Elizabeth, mas é Eusete, corrigindo aqui. Elisete, muitíssimo obrigada. A Helenda, ela diz: Val, o meu é Pix aniversário. Hoje é aniversário da sócia Kids, Maria Eloá.
E aí eu fiz o meu Pix do mês, que foi 25, mais a idade da Eloá, que é 7. Então eu estou enviando para vocês. Somos de Natal, no Rio Grande do Norte. Ok. A Geni diz, Pix, último dia do mês. Geni, muitíssimo obrigada. Deus lhe pague. Deus abençoe você. O Júlio Andrade, ele diz assim, Val, bom dia. É o Júlio. Manda um oi para o Alexandre Andrade. Oi, Alexandre Andrade. Ele diz assim, tá ligadinho com vocês e é sócio Kids. Ok, meu querido, Deus abençoe. O Júlio deixou aqui o Pix dele também. A Manuela, Rosângela, a Mica Moreira, ela diz, Val, é tudo que eu tenho, mas essa obra não pode parar. Eu amo vocês, deixou aqui também a Simone Jasper, Eliane, Girlaine, deixa eu ver quem mais, Gabi, Tereza, Maísa, Márcia, Eliana, Edson, ai que coisa boa, glória a Deus. Gente, hoje e só temos hoje. Eu já pedi para quem eu conheço, eu vou fazer também, eu mostro meu comprovante depois, e eu quero pedir a sua ajuda. Vamos todo mundo? Vamos dar o testemunho da unidade. É possível 100% se você contribuir. Agora, se você não contribuir, vai ficar faltando, tá bom? Eu já sei que se faltar é porque você deixou passar. Val, não tenho, mas você conhece alguém. E aí você vai entender a importância da sua contribuição, porque a presença de Deus em nossa vida, principalmente nos momentos de adversidade. O que eu vou partilhar com vocês... Quem já passou por situação assim vai entender, ou quem acompanhou alguém numa situação dessas vai conseguir também se perceber, porque tem horas na nossa vida que é só Deus, senão a dor, a tristeza, a enfermidade nos leva à loucura, à perdição. Então é Deus que vem em nosso auxílio e em nosso socorro. E aí eu começo agradecendo que o Francisco ele diz assim, Val, nós estamos enviando essa contribuição, que é o que eu mostrei para vocês da casinha, pelo Padre Gilbertinho da Canção Nova. Nós o conhecemos no retiro de carnaval. Ele é muito bom, viu? Gostamos dele. Passou direitinho, né, Padre? Uma bênção ele. Esperamos que ele possa voltar, tá bom? Depois eu passo o celular dele para vocês combinarem. Aí é o Francisco e a esposa dele é a Silvana. E a Silvana, ela conta para nós, então, o testemunho dela. Eu, Silvana, vou descrever a graça alcançada através da Canção Nova, de maneira particular através do texto da misericórdia. Sou enfermeira e em fevereiro de 2024 fui diagnosticada com câncer de endométrio. Quando recebi o resultado do exame, através do médico, fiquei sem acreditar. As lágrimas caíam dos meus olhos como se fosse uma chuva muito forte. E eu fiquei rezando ao Senhor. E fiquei dizendo a Ele, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Só um parênteses, ela é da área da saúde. Então, ela sabe todos os processos, as etapas de quem passa por um tratamento de câncer. Então, ela disse, as lágrimas caíam dos meus olhos como se fosse uma chuva muito forte. E eu fiquei dizendo a Deus, eu não acredito que está acontecendo comigo. Parei um dia e pedi a intercessão de Santa Faustina junto a Jesus por minha cura. No dia 18 de abril de 2024, eu comecei o meu tratamento com uma cirurgia de esterectomia total. Foi muito difícil. Após 30 dias, comecei então o processo de quimioterapia. Eram 6 sessões a cada 21 dias. Iniciei a minha primeira quimioterapia no dia 3 de junho de 2024. E é muito doloroso. A queda dos cabelos, as reações da medicação. E eu procurava forças em Jesus. E que bonito, eu encontrei a força que eu procurava. Tendo apoio do meu esposo, dos meus filhos, que são tudo para mim,
de toda a minha família também, mas acima de tudo, forças em Deus. Terminei o meu tratamento de quimioterapia no dia 17 de outubro de 2024, alcançando a minha cura para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou sendo acompanhada a cada 6 meses, mas eu quero e preciso agradecer. Obrigada, Jesus, por minha cura. Eu só tenho que dar viva Jesus, glória a Deus, e eu posso testemunhar e dizer: Jesus, eu confio em vós. Jesus, ajuda-me a fazer plenamente a tua vontade. Essa tem sido a minha oração nesses dias, porque realmente eu vivi essa experiência de ser alcançada por Deus. Ela não escreveu com a letra dela aqui, mas ela disse sim com outras palavras, por isso inclusive enviou a doação. E nós podemos dizer com a Silvana, com o Francisco, com todos da família Canção Nova: é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Quantos testemunhos maravilhosos. Ontem eu estava em São José dos Campos, lá com a Ana Rosa, né, que é uma profissional maravilhosa, que tem lá um salão de beleza com a família, trabalha junto com toda a família, né, ela e o marido. E eles são daquela época, dos inícios aqui da Chácara de Santa Cruz, que vinha aqui, só tinha a Casa de Maria, né, e também ali o predinho. E ele contava, o marido dela, o seu Evandro, que um dia ele estava sentado ali em frente à Casa de Maria, do lado dele o padre Jonas no banquinho, com a perninha cruzada, com a mão no queixo, e o diácono Nelsinho, que era Nelsinho Correia, do lado. E o padre Jonas olhando aqui para esse lado, para baixo, que não tinha nada, né? Era só pasto. E ele dizia: daqui a alguns anos, ali embaixo, vai ter um estádio. Aí o Nelsinho virou para ele e falou assim: nossa, padre, o senhor está querendo dizer que aqui vai ter jogo? Não é estádio de futebol, né? Daí o padre falou: não, daqui a alguns anos, aquele lugar vai ter muitas pessoas. Então era o profeta Padre Jonas, nosso pai fundador. E a Canção Nova é essa comunidade profética. Por isso que tantos milagres acontecem, não porque a Canção Nova realiza, mas porque ela é obra de Deus e Deus realiza um milagre. E diariamente eu sei que você acompanha o Sorrindo para a Vida porque você quer ouvir a palavra de Deus, a direção de Deus, mas você também quer ouvir os testemunhos que chegam aqui, que edificam a nossa fé, que nos fortalece. Então aqui a nossa gratidão a você, família Canção Nova, a Ana Rosa, lá de São José dos Campos, o seu marido, que tanto ama uma Canção Nova também. E você falou desse testemunho de cura de câncer, Val, e o irmão dela está passando por um câncer já, que foi desenganado pelos médicos, né? Está lutando pela vida. E ontem ela dizia para mim: enquanto há respiração, há esperança. Amém. Então nós nos unimos pedindo pelo seu irmão também, por todos que estão agora na luta contra o câncer. O Estevam, lá em Sorocaba, de 25 anos, que os médicos também disseram para ele: o tratamento não fez efeito, mas Deus pode todas as coisas. E nós estamos aqui hoje acreditando junto com você, naquele impossível, naquele milagre que você precisa alcançar. E seja qual for a resposta de Deus, a Canção Nova está junto com você em todos os momentos. É ou não é verdade que nos momentos mais difíceis você sintoniza a TV, você sintoniza a rádio, você conecta lá na internet na Canção Nova e essa obra de Deus te sustenta? A nós missionários é assim, não foi, Márcio? Sim. Tantos momentos da nossa vida, não é, Val? Exato, eu que o diga. Não é verdade? Quantos momentos nós passamos, nós missionários, e a gente sabe que você também. É a Canção Nova que nos sustenta. Na pandemia, quantas pessoas testemunharam isso para nós? Foi através da Canção Nova que eu me mantive de pé e com fé. Por isso a inspiração de hoje, até que o nosso diretor passou para nós, que foi a Val que lançou, é o Pix Agora. O nome do Pix é Pix Agora. A quem você vai pedir o Pix agora? Ó, a Patrícia Mendes já fez o Pix dela, que eu já recebi. Isso, acabei de mandar. Eu já recebi aqui o da Maiara também. Todo mundo fazendo. Eu estou fazendo o meu agora, Pix agora. Ninguém fica de fora, vamos todos ajudar. E eu repito, não tem valor, gente. Nossa, vocês precisam de muito. Não, a gente só precisa da sua participação. A gente precisa que você acredite e nosso Senhor vai fazer a parte dele. O que nós precisamos hoje? Que você acredite que é possível. Fazendo, como que? Eu acho que é.
Mas como é que você vai provar? Fazendo o Pix agora. Val, eu não conheço, eu não consigo, eu não tenho. Você conhece alguém que tem. E aí essa pessoa vai nos ajudar. Vamos lá, minha gente, porque é agora a hora da salvação das almas. Verdade. Vamos para a frase do dia com o nosso querido pai fundador, esse grande profeta, Padre Jonas Abib. Ele diz: a graça vem de Deus, mas a decisão é sua. Foi o que a Val acabou de falar. A graça vem de Deus, mas a decisão é sua, meu irmão, para tudo. É para o Pix que a gente acabou de partilhar, mas é para aquela graça que você precisa na sua vida. Mas com o que você precisa romper para que a graça de Deus chegue na sua vida? Vamos hoje deixar Deus falar o nosso coração e a decisão que nós precisamos tomar. Todo católico, todo cristão precisa diariamente tomar decisões. Que seja o Espírito Santo a nos inspirar. Amém. Amém. Me vem ao coração aquela passagem onde Jesus diz que minhas palavras são espírito e vida. E é isso que nós vivemos aqui no Sorrindo para a Vida, né? Eu, de forma particular, todas as vezes que estou aqui, bebendo da palavra, rezando com você que está aí, e posso testemunhar como isso faz diferença na minha vida, naqueles momentos difíceis, nos enfrentamentos pelos quais a gente passa, né? E me vem isso ao coração. Vamos pedir ao Espírito Santo que de verdade esta palavra que vai ser proclamada, que o Padre Gilbertinho preparou para nós, que ela possa realmente promover isso no nosso coração, né? Muitas vezes a gente está imbuído de outros espíritos, né? De outras coisas, de outras vontades, de outros desejos, preocupações, angústias, né? Mas vamos deixar a palavra ocupar o lugar que só é dela na nossa vida hoje. Vamos pedir a Deus essa graça de que verdadeiramente a palavra se concretize na nossa vida, nos dando um espírito novo, nos dando uma vida nova. E eu digo isso para você que está aí com depressão, você que está aí desesperado, desesperada por causa da chuva. Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Vem, Espírito Santo. Vamos cantar isso. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Vamos cantar isso mais uma vez. O Espírito de Deus está neste lugar. Proclame isso na sua casa, na sua vida. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Peça: move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Diga isso mais uma vez. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. A palavra de Deus que agora vamos meditar está em Romanos, capítulo 5, versículo 12 seguintes. E diz assim para nós: pois como o pecado entrou no mundo por um só homem, e por meio do pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram.
De fato, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou no período de Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram, à maneira da transgressão de Adão, o qual era a figura daquele que devia vir. Entretanto, o dom da graça foi sem proporção com o pecado, pois se pelo pecado de um só toda a multidão humana foi ferida de morte, muito mais copiosamente se derramou sobre a mesma multidão a graça de Deus, concedida na graça de um só homem, Jesus Cristo. Existe também uma grande diferença quanto ao efeito entre o dom da graça e o pecado de um só. O pecado de um só, provocou um julgamento de condenação, ao passo que o dom da graça, a partir de inúmeras faltas, frutifica em justificação. Por um só homem que pecou, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e transbordante da justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, meditando esta palavra de São Paulo aos Romanos, nesta carta, nós temos como título: onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. A graça que é infinitamente maior do que o pecado e do que o mal. Nós estamos no período da quaresma, no tempo da quaresma na igreja. E neste tempo, nós nos voltamos para nós mesmos, para o nosso interior, para que, revendo tudo aquilo que está dentro de nós, vejamos onde é preciso que nos convertamos, que voltemos para o Senhor, que voltemos para a casa do Pai, para a presença de Deus, para a sua graça, para a sua misericórdia. E algo fundamental para nós vivermos bem essa quaresma é justamente isso que São Paulo, ele nos fala nesta carta, neste trecho da carta aos Romanos, dizendo que sim, o pecado, ele infelizmente entrou na nossa vida, na nossa história, pela desobediência, desde o nosso pai Abraão até a nossa desobediência hoje. Porém, a graça alcançada por Jesus Cristo, ela é infinitamente maior do que as nossas transgressões. Então, precisamos sim reconhecer a nossa falta, o nosso pecado, para voltarmos para Deus, mas tendo ciência de que a graça dele é infinitamente maior. Porque o inimigo muitas das vezes vai nos tentar, querendo nos levar a crer que o pecado, a transgressão, o mal, as nossas quedas, as nossas imperfeições, as nossas misérias são maiores do que a graça de Deus. E eu já quero dizer para você que não. A graça de Deus é maior. A misericórdia de Deus é maior, o amor de Deus é maior, e este é o pano de fundo da quaresma. Nós olharmos para a nossa vida, buscarmos a conversão, mas sabendo que a graça ela é maior, que o amor de Deus é maior, porque se nós não tivermos esse olhar para a misericórdia de Deus, para o amor de Deus, não tem como nós sairmos do nosso pecado, nós sairmos das nossas baixezas, nós sairmos daquilo que nos aprisiona, que nos acorrenta, se não tiver algo maior que nos impulsione, que nos atraia. O que é que nos atrai? É o amor de Deus. O que é que nos atrai? É a sua misericórdia. O que é que nos atrai? É a sua graça. Por isso, meu irmão, minha irmã,
olhe sim para tudo aquilo, e a penitência, a oração, o jejum, as mortificações que nós estamos fazendo nesta quaresma, tudo isso só tem sentido a partir do amor misericordioso de Deus por cada um de nós. Então eu quero que você renuncie desde agora a todo pensamento que te leva, influenciado pelo mal, a pensar que você não tem jeito, que nada na tua vida vai mudar, que esse pecado que você cometeu, que essa situação na qual você se enfiou não vai ter mais solução. Eu quero proclamar sobre a tua vida que tem jeito sim. Qual é o jeito? É a misericórdia de Deus. Qual é o jeito? É a tua volta para a casa do Pai. Qual é o jeito? É o teu arrependimento sincero dos teus pecados. Qual é o jeito? É a mudança, a conversão a partir de agora. Nós estamos falando, a respeito do projeto Dai-me Almas, que é hoje, é agora. Então a conversão também é agora. A volta para Deus é agora. Eu não sei o que você tinha planejado para a tua quaresma, eu não sei o que você tinha feito no teu itinerário, como nós estamos fazendo com o Márcio Mendes, aqui no livro Na Presença do Deus Vivo. Isso aqui é um itinerário da quaresma, cada dia, mas eu não sei o que você tinha planejado. Eu só sei que, mesmo que algo que você tinha projetado para o final da quaresma, Deus está te dizendo, não deixe para depois, é agora, é hoje. Esse pecado, esse vício, essa dependência, essa amarra na tua vida, este laço, precisa ser desfeito hoje, porque nós não podemos retardar aquilo que Deus quer fazer hoje na nossa vida. Renuncia desde agora tudo aquilo que é a procrastinação. Quantas vezes a gente vai se enrolando os outros, a nossa família, o nosso trabalho, os estudos, dizendo, amanhã eu faço, amanhã eu tomo a decisão, depois de amanhã, no final do mês, o mês que vem, no final do ano, no meio do ano, no ano que vem. Não existe isso para aquilo que Deus nos chama a mudar de vida hoje. Hoje precisa haver um rompimento com o mal, com o pecado, porque a graça de Jesus Cristo já nos foi dada e precisa ser assumida hoje na nossa vida. Olha que graça, meu irmão. Talvez você amanheceu este dia pensando que não tinha mais jeito para a tua situação, para o teu casamento, para o teu trabalho, para a tua saúde. Quando você ouvir esse testemunho a respeito do câncer, e quantos que estão passando por esse tratamento, em que recebeu este diagnóstico, ou que começou o tratamento e o tratamento não tem correspondido, Deus está te dizendo, tem jeito sim, a graça dele, o amor dele, onde abundou o pecado, a graça ela vem e transcende, à medida que nós estamos na presença de Deus. Deus é tão maravilhoso que mesmo quando o homem e a mulher pecaram, Ele não os destruiu, não desistiu deles, mas buscou enviar o seu Filho para salvá-los. Hoje o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, envia o seu Filho de novo, porque quando que a salvação ela acontece? Já nos foi trazida por Jesus, mas ela é atualizada à medida que nós nos voltamos para Ele. Então, hoje, no teu arrependimento, hoje, na tua busca de santidade, hoje, no teu sim para Deus, naquilo que Ele está te pedindo, acontece a salvação. É concretizada a salvação. O Senhor vem ao teu encontro e de novo Ele te puxa, Ele te arrasta, Ele te abraça. Todas as vezes que nós vamos ao confessionário, todas as vezes que nós reconhecemos a nossa falta e desejamos do fundo da nossa alma voltar para Deus, ali é atualizada a nossa salvação. Deus nunca desiste de mim e de você. Ele sempre vem atrás de nós, pois o seu desejo é dar-nos a salvação. O Pai enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Alguém que prega somente aquilo que é um
peso, que não tem jeito, que tudo é mal, que tudo é pecado, isso não é a verdade. A verdade é, mesmo que você tenha se enfurnado no mal, mesmo que você tenha caído na lama do pecado, Jesus veio para te salvar. É certo que não tem como assumi-lo e permanecer nessa vida, mas Ele veio para te retirar da lama, Ele veio para te retirar do peso, Ele veio te retirar daquilo que é mal. Por isso que nós somos felizes, porque a salvação em Cristo já nos foi manifestada. Meu irmão, minha irmã, tem jeito. Essa situação que você está vendo tem jeito. Quantos que estão, às vezes, numa depressão profunda por situações da vida em que entraram e que são tentados pelo mal, até mesmo querendo tirar sua própria vida, porque pensam que não tem mais jeito para a sua situação. E em Jesus tem jeito. Em Jesus tem jeito. O pecado entrou no mundo por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. A graça de Deus, ela vai muito além das nossas faltas, ela vai muito além dos nossos pecados. Eu sempre digo para alguém que está lutando contra algo que é mal na sua vida, que não fique fixado no pecado. Muitas das vezes nós temos algo que deixa ali incisivo no pecado, no mal, no vício, e eu digo não, para você vencer esse mal, esse vício, busque as virtudes. Para você sair de uma dependência, de um laço, de uma prisão, você não vai sair disso olhando somente para o mal. Você vai reconhecer o mal, mas você vai dar a volta por cima, buscando viver o bem, as virtudes, o contrário daquele vício e daquele mal. Aí sim tem resposta, aí sim tem progresso, tem caminhada em direção a algo que vai te retirar dessa situação. Vamos dar os passos. Vamos olhar para Jesus, para a sua bondade, para a sua misericórdia. Infelizmente, o pecado entrou em nossa vida. E agora? Está tudo acabado? Tudo perdido? Não. Preciso me levantar e voltar para a casa do meu Pai. Arrependimento, desejoso em acertar. E aqui eu quero fazer com você os passos que nós damos quando vamos nos confessar. Nos confessar, porque eu também preciso me confessar. Sou padre, mas não sou santo. E preciso também me arrepender dos meus pecados e sempre retomar a minha vida com Deus. Esse tempo da Quaresma é propício para uma boa confissão, uma volta para a casa do Pai. Esta é a porta. Não basta ter um arrependimento. Jesus nos deixou a igreja com os sacramentos para que nós possamos ser sarados. O que são os sacramentos? São meios que Deus nos sara, nos cura para nos levar à santidade. Por isso existe a igreja, por isso Ele deixou os sacramentos. Esses são os passos para a confissão. O sacramento da reconciliação com Deus. Nós escutamos no início dessa Quaresma, na quarta-feira de cinzas, na segunda leitura: deixai-vos reconciliar com Deus. E que meio maravilhoso é esse para nos reconciliar com Ele, com a igreja e com os irmãos? A Santa Confissão. Quando a gente vai até um confessionário, diante de um sacerdote, falar os nossos pecados para dizer do nosso arrependimento. Primeiro passo: arrepender-se de verdade. E o pano de fundo para isso, nós tomamos a parábola do filho pródigo. Depois que aquele filho pega a herança, deixa o pai, deixa a sua casa, vai embora e gasta tudo, se perde no mundo. E quando ele cai em si, ele toma consciência dos seus pecados. Alguém que busca uma vida no Espírito é alguém que tem consciência dos seus limites, das suas fraquezas, para não viver segundo elas. O Espírito Santo, que nos ilumina nossa mente e nosso coração, já nos leva a isso.
São João nos diz: se nós reconhecemos que temos pecado, Deus é fiel, justo e bom para nos perdoar. Se nós dissermos que não pecamos, nós anulamos aí a salvação, porque Ele veio justamente para isso, para nos retirar do mal do pecado. Então, um arrependimento profundo, nós precisamos nos arrepender. Ele veio nos salvar, Ele veio nos amar, e eu muitas das vezes não tenho correspondido a essa salvação, a esse amor tão presente na minha vida. Depois, fazer um bom exame de consciência. Arrependermos-nos, fazer um exame de consciência. Por quê? Porque muitas das vezes nós somos superficiais. Nós somos movidos pelos nossos sentimentos. Olhamos só aquilo que estamos vivendo agora, não analisamos o passado, não olhamos sobre aquilo que já passamos, vivemos, enfrentamos. Uma boa confissão, ela só é possível a partir de um bom exame de consciência. A igreja, pela vida consagrada, nós padres, os religiosos, somos chamados todos os dias a rezar com a igreja o ofício das horas. E quando nós rezamos as completas, no final do dia, antes de dormirmos, nós sempre somos chamados a fazer um bom exame de consciência sobre tudo aquilo que nós vivemos naquele dia. Por quê? Porque com certeza muitas coisas nós não vivemos na presença de Deus. E para poder nos preparar para o dia seguinte ou para o encontro com Deus, é interessante que a oração das horas começa: deixai agora vosso servo ir em paz. Nós nos preparamos para morrer. Uma boa confissão, um bom exame de consciência, uma volta para Deus, nos aponta também para o céu. E para chegar ao céu nós precisamos passar pela morte. Mas a morte primeira é essa, para nós mesmos, para os nossos pecados. Então, um bom exame de consciência. Depois, trazer o desejo profundo de não mais pecar. Tem muita gente que diz, até quando nós rezamos o ato de contrição: meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça não mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Quando nós falamos isso, não mais pecar, parece ser algo banal, porque a gente sabe que é fraco, que vai voltar ao pecado. Sim, sabemos, infelizmente vamos voltar enquanto estivermos vivos, essa luta. Mas precisa existir no nosso coração o desejo sincero de não voltar mais para o pecado. Isso é critério, é passo para a nossa confissão, uma boa confissão. Trazer o desejo de não mais voltar ao pecado, de não mais compactuar com ele. Porque é aí que a graça age na nossa vida para nós lutarmos e vencermos as tentações, os pecados, as más inclinações que existem dentro de nós. Porque se eu já vou me confessar, sabendo que depois eu vou me entregar de novo ao pecado e está tudo bem, não pode ter isso no meu coração. Um desejo profundo de não voltar mais ao pecado. Depois, o passo concreto de confessar os nossos pecados, de falar, de dizer: padre, eu sempre recebo mensagem, no celular, no WhatsApp, no direct do Instagram: padre, eu queria fazer uma confissão online. Pode? Não pode. Porque a confissão precisa ser presencial, pessoalmente e auricular. Quer dizer isso que eu preciso falar os meus pecados. Até mesmo para alguns lugares que tem a confissão comunitária, mas um dos requisitos da confissão comunitária é, numa extrema necessidade, se tem uma multidão ali, não dá para os padres atenderem, porém, a igreja diz: você recebe ali a absolvição, recebe o perdão, mas se tiver algum pecado grave, mortal, na primeira oportunidade que você tiver, você precisa procurar um sacerdote para falar os seus pecados ali, pessoalmente. Então, olha só, então por isso que às vezes as pessoas querem: eu tenho vergonha de confessar, tenho medo, não sei, não consigo, dá um apagão. Mesmo que você confesse comunitariamente, depois, na primeira oportunidade que você tiver, tem que confessar pessoalmente, se tiver pecados graves. É isso que a igreja nos pede. Então, falar os pecados, dizer dos nossos pecados.
Depois, o outro passo, ouvir atentamente a penitência e cumpri-las. Quantas pessoas escutam o direcionamento do padre, a penitência que foi passada, vai para casa, esquece. Por isso que é bom, logo após você confessar, reservar um tempo para poder já cumprir a penitência. E assim você não esquecê-la, porque se você esquecer, isso já incorre em pecado grave, você já tem que buscar logo confessar-se para dizer que não cumpriu a penitência. Então, olha só, é um ato só, todos esses passos diz de uma celebração, a celebração da penitência, do amor de Deus que nos perdoa. Depois, emendar-se, é preciso corrigir-se. Se tem algum pecado recorrente, tem muitas pessoas que dizem assim: padre, eu vim confessar um pecado de estimação, porque sempre eu estou caindo nele. Rompe com isso, pelo amor de Deus, não fica criando um animal que vai te devorar depois que ele for crescendo. Emendar-se, buscar sair daquela situação. Se é o celular que te leva para o pecado, então o que é que você vai fazer nessa quaresma? Até que horas, em que lugar, com quais pessoas, quais grupos, você precisa tomar uma decisão. Para quê? Para que o pecado não domine sobre vós. Se não emendar-se, se não procurar sair da reta do pecado, você vai continuar sempre patinando na mesma situação. Por isso que esse emendar-se, fugir das ocasiões de pecado. São Paulo, ele nos fala: se nós já sabemos qual é a nossa fraqueza, não queira ser forte diante da sua fraqueza. Você já sabe que é fraco, que você já caiu, já pecou, já se machucou, já feriu outras pessoas. Então, diante daquilo que são as suas fraquezas, você tem que ser covarde mesmo, você tem que fugir delas. Não dá para ficar naquele ambiente, não dá para ficar com aquela pessoa, não dá para ficar naquele grupo, não dá para usar celular tal hora, quando eu já estou sozinho no meu quarto. Se você não tomar essas medidas, que diz do emendar-se para não voltar ao pecado, sempre vai estar recorrendo nas mesmas coisas. Por quê? Porque você não lutou, porque você não tomou as medidas necessárias para vencer aquele mal. A confissão é para nós o abraço do Pai no filho que volta para casa. Eu sempre gosto de falar que a confissão é o único tribunal, o tribunal de Deus, onde você chega, você se acusa, você diz que é culpado daquilo que fez, e como é que nós saímos do confessionário? Saímos absolvidos. Porque a misericórdia de Deus, quando se encontra com o coração arrependido e desejoso de voltar para Ele, não dá outra resposta a não ser a absolvição. Eu te perdoo dos teus pecados. Vai em paz e não tornes a pecar. E por que muitas das vezes nós temos medo desse abraço que só quer nos amar e nos perdoar? Porque nós temos medo desse Pai que espera-nos de volta para casa, quando nós que pecamos contra Ele, e Ele justamente poderia dizer que nem precisaria nos esperar, e nos espera. Eu acho tão lindo quando os teólogos, eles meditam, dizendo que desde o momento em que aquele filho saiu de casa, com a sua herança para esbanjá-la, o pai não saiu da porta esperando ele voltar. Tanto que, quando o filho vinha longe, o pai o avistou e já foi correndo ao seu encontro. Que maravilha, meu Deus! É isso que acontece conosco no sacramento da confissão. É isso que acontece conosco quando nós decidimos voltar para Deus. Ele não vê a herança que nós levamos, Ele não vê o que nós gastamos, Ele não vê o mal que nós causamos a Ele, e Ele simplesmente nos ama, nos perdoa e diz: eu estou de braços abertos, volta meu filho, volta minha filha, eu quero você de volta. Eu estou pouco preocupado com o que você gastou, eu estou pouco preocupado com o que você fez, eu só quero você de volta, porque a única maneira
para você acertar, para você não errar, para você não ser mais escravo, é estando na minha presença e nos meus braços. E ali, o filho pródigo que voltou, recebe uma festa, recebe sandálias novas, recebe o anel novo. Quero ler para você o que significa um pouco desses sinais do filho que volta para casa e recebe isso do pai. Primeiro, quando o filho pródigo, ele recebe a melhor roupa. Por quê? Porque ele estava nu. O pecado o tornou nu. Essa também foi a atitude, foi o que viveu Adão e Eva lá no paraíso, quando desobedeceram a Deus. Depois que eles desobedeceram, o que eles fizeram? Se esconderam. E aí Deus pergunta: onde vocês estão? E eles respondem: estamos escondidos, porque agora nós estamos nos vendo com maldade. O pecado traz a maldade. Antes eles estavam nus, mas eles não tinham maldade e conviviam bem. Agora, a partir do pecado, eles já não se olham da mesma forma. Estavam sem roupa. O filho pródigo também ficou sem roupa, ficou nu, sujo. A melhor roupa foi lhe dada na volta para a casa do pai. Representa a veste da graça e da justiça, cobrindo o passado de pecados e a sujeira da vida desregrada. Olha só, a graça, ela nos reveste, o pecado nos desnuda, nos faz passar vergonha. A graça nos reveste, a graça nos cobre. O anel, na antiguidade, o anel representava autoridade para assinar documentos em nome do pai. Receber o anel significa que o filho não é apenas perdoado, mas substituído como herdeiro legítimo, com autoridade restaurada na casa. O anel diz: olha, é meu filho, e eu dou para ele a minha autoridade. Eu não só o perdoo, mas ele também age no meu nome. Meu Deus, é isso que a graça faz conosco. O Senhor nos une de tal forma a Ele, que nós o revelamos e o manifestamos onde estamos, naquilo que fazemos. As sandálias. Naquela cultura, quando se andavam descalços, naquela cultura, os servos, eles andavam descalços, enquanto os filhos usavam calçados. As sandálias simbolizam a liberdade e a dignidade de quem é filho e não escravo. Olha só, ele perdeu as sandálias. E quando ele volta à casa do pai, as sandálias lhe são restituídas. Por quê? Porque ele não é escravo. O escravo anda descalço. Os filhos andam calçados por causa da sua dignidade. Meu irmão, minha irmã, tem como não voltar para a casa do pai? Tem como não desejar ardentemente estar na sua presença? Um dos sentimentos que o pecado causa em nós é essa indignidade. Meu Deus, como eu pude fazer tal coisa e me afastar de ti? É por isso que a gente não pode parar nisso, só em um arrependimento. A conversão, ela é uma volta, um retomar, mas para onde? Para a casa do Pai, para o Pai, porque é o Pai que tem a dignidade para me restituir. Deus está te chamando a voltar hoje. Tome essa decisão. Quando nós meditamos aqui com o Márcio, nesse itinerário da Quaresma, na presença de Deus vivo, diz: sempre que você se sentir abatido e sem forças para resolver qualquer dificuldade ou vencer alguma tentação, respire fundo e se encoraje, pois com Deus você pode. Eis o Deus que me salva, tenho confiança e nada temo,
porque minha força e meu canto é o Senhor, e Ele foi o meu Salvador. Muito linda essa passagem que diz, Ele foi o meu Salvador. Ele não vai ser, Ele não será, Ele já é. É hoje, é agora, o Senhor que nos volta. Eu convido você agora a abrir-se para este abraço do Pai. Nesse dia, nessa quaresma, nessa sexta-feira penitencial, no teu caminho quaresmal, você foi ouvindo falar do filho pródigo, do anel, da sandália, das vestes, e dentro do teu coração com certeza foi brotando esse desejo, eu quero voltar, eu tomo a decisão hoje e agora de voltar, e se você já voltou, eu quero permanecer, eu quero estar, eu não quero me apartar, eu não quero me distanciar. Deus está provocando isso, o Espírito Santo está provocando isso no teu coração. E por mais longe que você esteja, onde você tenha ido, se perdido, volta. Hoje Deus está nos chamando a voltar, a permanecer com Ele. O teu coração deseja, a tua alma anseia o Deus vivo. Esse Pai que te abraça, que quer você perto. Vai rezando agora, dizendo, Senhor, eu volto para os teus braços. Senhor, eu quero permanecer na tua presença. Senhor, eu não quero me afastar mais, eu já descobri que aqui é o meu lugar, nos teus braços, na tua presença. Senhor, eu quero buscar dar esses passos de volta, por meio da confissão, dos sacramentos, da igreja. Eu já sei, agora foi me revelado como voltar. A imagem que me vem é uma imagem que muitas das vezes a gente já viu o Espírito Santo simbolizado naquela pomba que levanta aquela pessoa e vai arrastando, e vai levantando e puxando, e a pessoa fraca, a pessoa sem forças para caminhar, faz isso conosco, Senhor, hoje. Mesmo que não tenhamos forças, mesmo que não saibamos a direção, estejamos perdidos, mas a Tua graça nos leva, nos empurra, nos puxa, nos carrega, a Tua graça nos impulsiona. Leva-nos, Espírito Santo, a isso. Vai pedindo esta graça, vai deixando o Espírito Santo te conduzir. Quantas pessoas desejosas em voltar para o Pai, quantas pessoas desejosas desse abraço, de voltar para a casa de Deus e não sabem como, estão paradas no pecado, estão paradas nos vícios, nos males desta vida, e o Senhor hoje está te arrancando, te puxando daí. Obrigado, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Caiu em si, como o Padre nos recordava. Ele reconheceu as suas faltas, reconheceu os seus pecados, tanto que ele quis voltar para ser tratado como um dos empregados, mas ele não tinha noção do amor do Pai, o tanto que o Pai o amava. Ele já imaginava o castigo, o desprezo, mas você, meu irmão, tem a chance de experimentar este amor que cura, que salva, que abraça, que restitui a sua dignidade de filho de Deus. Por isso Deus me inspira esta canção, que foi composta enquanto o autor via um teatro da parábola do filho pródigo. Tantos erros, ainda é tempo de voltar, tantas marcas. Não se prenda ao que passou, há um Deus que te espera. Ele te ama muito além. Tantos erros, ainda é tempo de voltar, tantas marcas. Não se prenda ao que passou, há um Deus que te espera. Ele te ama muito além dos teus erros, dos erros dos outros.
além das escolhas tão erradas, além dos limites, dos desequilíbrios, muito além de ti, além das diferenças, além dos teus erros, dos erros dos outros, além das escolhas tão erradas, além dos limites, dos desequilíbrios, muito além de ti, além das diferenças. Grava isso no seu coração. Deus vai além, o amor de Deus sempre vai além. Amém. Deus vai além, em toda e qualquer situação, Deus vai além. Deus vai além. E que bom saber que Deus vai além dos nossos pecados, das nossas misérias. Porque Ele é misericórdia infinita. E é nessa misericórdia que eu convido você, meu irmão, minha irmã, a mergulhar nesta manhã. Você que se sentia sujo, imundo mesmo. Você que se sentia indigno até mesmo de seguir a Deus. Mas a confissão está à sua disposição. Não tenha medo. Não tenha medo do sacerdote. Não se preocupe. Ele não vai julgar você. Ele está ali para dar a você a absolvição, meu irmão, minha irmã. E o que eu peço mesmo a Deus para a minha vida, para a sua vida, é que você tenha um coração contrito e arrependido no dia de hoje. E que você busque mesmo o Senhor e busque uma boa confissão, faça uma boa confissão. O Padre nos deu aqui, olha, em detalhes, né, com clareza, o passo a passo para você fazer uma boa confissão. E nessa quaresma, nós não podemos sair da quaresma sem fazer uma boa confissão. E eu quero fazer essa oração curtinha que está aqui hoje no livro do Márcio Mendes, onde ele diz assim: Pai amado, em nome de Jesus, liberta-me deste pensamento e deste sentimento ruim. Põe tua mão sobre mim e retira todo o mal. Eu te ordeno espírito de ódio, inveja, vingança, suicídio, medo, e coloca todo o sentimento mal que você está agora. Eu te ordeno, em nome de Cristo, que te afastes de mim e vá direto para os pés da cruz, para que Jesus disponha de ti. Eu te ordeno, em nome de Jesus, não voltes a me perturbar. A partir de agora, eu me declaro livre, na liberdade dos filhos de Deus. E é por isso que o inimigo não quer que você busque a confissão, porque você vai sair de lá livre. Você vai sair de lá experimentando uma liberdade que este mundo não pode te dar. Somente Deus. E o inimigo quer te amarrar. O inimigo quer deixar você bem preso junto dele. Mas Jesus já pagou um alto preço na cruz. E é somente ali no sacramento da reconciliação, da confissão, que você vai realmente experimentar essa liberdade plena, meu irmão, minha irmã. E nesta quaresma, Deus quer te libertar de tudo aquilo que te prende. Talvez sejam teias fininhas, né? Como uma teia de aranha. Mas é como se você estivesse totalmente envolto nessa teia de aranha. Imagine aquele inseto que a aranha vai ali, enrolando, enrolando, enrolando. A teia é fininha, mas quando ele enrola totalmente, aquele inseto não pode fugir dali. Talvez sejam várias teias que estejam aí envolvendo a sua vida e não deixam você livre, como um filho amado de Deus. Mas hoje, em nome de Jesus, toma essa decisão e vá o quanto antes buscar o sacramento da reconciliação. Porque Deus tem vida plena. Deus tem uma vida verdadeira para você, meu irmão, minha irmã. E o propósito do dia hoje é um propósito simples, mas que faz toda a diferença. Sempre limpar
o que sujou em casa. Vou lá beber o copo d'água? Vai lá e lava, não é? Sempre limpar o que você sujou. E a confissão tem tudo a ver com isso. Não é, a padre? vida, né? Limpar o interior. A casa interior, isso mesmo. Então vamos lá, combinado? Buscar a confissão sem medo. Vai com vergonha mesmo, né? Santa Gema Galgani dizia, o pecado tira a nossa vergonha na hora de pecar. E daí ele põe de volta na hora de confessar. Mas renuncia essa vergonha e busca o sacerdote, né, Valdênia? Exatamente. Vamos com a graça de Deus, meus irmãos. Se nós vivermos aquilo que a palavra de Deus nos propõe, com certeza, dia após dia, nós vamos nos tornando pessoas melhores. E se eu me torno melhor, automaticamente o outro que está perto de mim também melhora. Verdade. Porque nós somos seres sociais, nós somos irmãos. Hoje no camarim, eu estou com uma irritação no olho e a Monique falou assim para mim, Val, só de olhar para o teu olho, o meu já começa a lacrimejar. Falei, olha, eu não vou entrar nas discussões científicas sobre isso, mas é assim, se tem alguém bocejando do seu lado, automaticamente você também começa a bocejar, se você coça a cabeça ali, ou seja, a gente reflete. A nossa vida, mesmo que a gente pense que não, ela interfere em quem está ao nosso lado. E se a gente decidir interferir para o bem, não é verdade? Sim. E se nós tomarmos a decisão de interferir na vida do outro, mas a partir do meu melhor. Se eu melhorar, gente, a comunidade Canção Nova melhora. Então vamos cada um de nós fazer a nossa parte. Eu preciso ser melhor para o outro. E é assim que a gente faz o mundo ser melhor e mais santo. Bora lá, porque é reta final. Vamos. Eu quero dizer que eu recebi aqui o comprovante da Valdênia, tá bom? Do Pix agora, tá bom, família? A gente fala, mas a gente cumpre também. Dá o testemunho. Eu também fiz o Pix agora. E eu ia perguntar isso pro Todeschini. Qual a melhor hora para fazer o Pix? Agora. Qual a melhor hora para conversão? Agora. Para você que é do futuro. Inclusive. O agora serve para você também. O agora serve para você também. Olha só, o Márcio Todeschini, a Joana, colaboradora aqui de longa data aqui na TV Canção Nova, já deixou. O Paulo Robert, a Tatiana, Naudilene, Ana Cristina, Ilma. A Ilma, gente, ela disse assim, é a primeira vez que eu estou contribuindo com a Canção Nova. Olha só. Ai, que coisa boa. Eu falei, que alegria. É Deus isso mesmo, abençoe. Ninguém fica de fora. A Ilma é a primeira, mas eu sei que tem outros que também agora vão fazer a sua primeira contribuição para ajudar o projeto da M Almas, hein? Também chegou aqui o Nilcinho. O Nilcinho é primo da Sidna, nossa irmã de comunidade. A Sidna falou assim, olha, precisa do Pix agora, mas agora eu não tenho. Então eu vou ver quem tem agora. Aí ela pediu para o primo dela, o Nilcinho, e ele já mandou também o comprovante dele para ajudar o projeto da M Almas. Fernando, Carla, esses foram alguns que foram chegando tanto no WhatsApp quanto pelo Instagram. Mas eu quero agradecer a você que está mandando aqui no e-mail. Inclusive, já digo, hoje a gente tem especial do projeto da M Almas. E terminando aqui o Sorrindo para a Vida, a gente já se organiza e eu já sigo com você na programação com o especial do projeto da M Almas. Então a gente vai passar a manhã toda aqui motivando e testemunhando o poder da graça de Deus. Nosso Senhor segue agindo em nosso meio e é por isso que nós estamos lutando pelo Dai-me Almas, para que a ação de Deus, o poder de Deus continue agindo no meio de nós. Então eu abraço o Fábio, que está aqui juntinho com a gente. Ele diz, olha, segue meu Algo a Mais. Bom dia para todos que estão aí na sintonia e vamos alcançar os 100%. Viva Jesus! Obrigada, Fábio. Ele é, deixa eu ver, do Pará, Xinguara. Paraense. Paraense, obrigada. Vamos lá no povo do Pará. O Christian, ele diz assim, rumo ao 100%, Deus abençoe a todos vocês da Canção Nova. Obrigada, Christian. Fátima Holanda também deixou aqui a contribuição dela, ela disse, Deus proverá
Amém, nós confiamos. O Everton Macedo, ele diz: Val, segue o Pix agora. Irmãos do Sorrindo para a Vida. Val, eu acabei de fazer o meu Pix agora. Não podia ficar de fora de jeito nenhum. Mesmo estando desempregado, não vou deixar de ajudar esta obra que eu amo. Sou sócio há 1 ano e tenho 2 sócios kids, a Bela e o José, meus filhos mais velhos. Vamos juntos ao 100%. Os conheci no fim de semana, né? Eu vi que ele mandou a foto que a gente tirou no domingo. Um abraço, viu? Também a Monique Couto, ela diz: bom dia, bancada. Quero compartilhar o meu afeto que sinto pela Canção Nova, a única obra que me deixa mais perto de Deus. E essa obra não pode parar. Estou fazendo o meu algo a mais agora. Segue o meu Pix agora também. Eu não recebi o boleto, mas não deixei de ajudar. Obrigada, Monique. Deus abençoe. Maria Márcia está aqui. Ela diz: Val, o meu é o Pix aniversário do meu Rafael. Meu filho tão esperado, tão desejado, vai completar 19 anos. Peço orações por ele. E ela deixou aqui já o comprovante de Pix. Sueli Comarim, ela diz: bom dia, Val. Segue o Pix agora para ajudar o projeto Dai-me Almas. Esta obra é divina e não pode parar. O Reinaldo Linhares, ele disse assim: Val, Pix agora 2 vezes. E é 2 vezes mesmo, gente, porque ele já tinha mandado um no início do programa, conseguiu mais pessoas para nos ajudar e mandou o segundo. Valeu, Reinaldo. A Mica, a Cíntia, Vera, Sebastião e tantas pessoas nos ajudando. Geninho também está aqui, olha. Bom dia, meus irmãos. Sou sócio pelo débito automático, mas fiz o meu algo a mais, meu Pix agora, porque a obra não pode parar, rumo ao 100%. Vocês entenderam tudo. Agora é o melhor momento de você ajudar a Canção Nova. Nós contamos com a sua ajuda para alcançarmos o 100%. E a forma mais eficaz, mais eficiente é através do pix.doação@cançãonova.com. Ninguém fica de fora. Se você conhece alguém que pode nos ajudar, peça ajuda a ele também nesse momento. E aí você vai entendendo os motivos pelos quais a gente não pode deixar esta obra parar. Testemunho curtinho, mas diz muito. Ela diz assim: oi, Val, a paz de Jesus. Peço que não me identifique. Você já deve ter ouvido esta expressão muitas vezes, mas eu quero dizer porque foi isso que aconteceu. Vocês não têm ideia do bem que fizeram à minha vida. Eu estava no fundo do poço, fundo mesmo. Sem perspectiva de vida, sem saúde emocional, sem saúde física, sem saúde psíquica. Não tinha o que fazer. Já tinha tentado todos os recursos, mas a minha vida era uma tristeza e um lamaçal. Vivia no pecado, na depressão, mas foi ouvindo a palavra de Deus que a minha vida foi se iluminando e tudo se transformou. Sou uma mulher nova, graças a Deus. Eu era triste, sombria, agora sinto a luz de Cristo em mim. E ela disse o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. É por isso o Pix agora, minha gente. Não sei o telefone de vocês, mas o meu também aqui tá bombando, hein? Não é, pai? O Gabriel, lá de Gravatá, já fez o Pix dele. Meu pai, Antônio Sérgio, também já fez o Pix, já mandou aqui o comprovante. O povo tá mandando. Ai, que lindo. Padre, tem um abraço lá do Rio de Janeiro para o senhor, lá da cidade de Cordeiro. A Nerli e o Paulo, eles estiveram na sua ordenação. Oh, que bênção. E eles fizeram questão de dizer aqui, né, que o Padre Gilbertinho tem unção do nosso saudoso Padre Rufus, o amigo de Jesus. Amém. Olha Nossa, que lindo, né? Forte. Que assim seja. Toma posse. E eles são fiéis à Canção Nova, e ela até disse aqui, né, para nós, que o inimigo pode até tentar, mas nunca vai nos derrubar. Amém. E Deus é o Senhor dessa obra, né? E tem uma oração, hoje é dia do Sagrado Coração de Jesus, que é uma jaculatória de Santa Brígida, muitos anos da igreja, né? Coração divino de Jesus, providenciai. Nós estamos rezando também essa jaculatória hoje pelo projeto Dai-me Almas. Coração divino de Jesus, providenciai. E quero mandar um abraço também para a Elke, que é de Campinas. Ela mandou o testemunho bem breve, dizendo que ela é sócia há 10 anos. Olha que perseverança, né? Ontem ela fez o Pix no valor de R$100 para ajudar a Canção Nova. E ela diz: a Canção Nova faz parte da minha vida todos os dias. Ela tem 47 anos e ficou viúva aos 40 anos, padre, com 2 filhos, um bebê e um jovem de 13 anos. E ela diz: meu marido e cunhada faleceram em um acidente. Deus nos pegou no colo
E através da Canção Nova, podemos nos aproximar ainda mais. Um abraço carinhoso a todos da bancada, amo vocês. É isso que a gente fala. A Canção Nova é esse instrumento na vida de tantas pessoas, especialmente em momentos de grande dor. E sobre o projeto Dai-me Almas, de ontem para hoje a gente subiu 3%. Graças a Deus. Estamos com 71%. Muito obrigada a você que faz parte desses 71% que já ajudaram a Canção Nova nesse mês de fevereiro. Faltam aí, gente, 29%. É isso. Hoje nós precisamos desses 29%. Só temos o hoje. Por isso, o Pix agora, tá bom? pix.doação@cançãonova.com. Eu gosto de dizer que tem 3 maneiras de você ajudar a Canção Nova. Patrícia, eu já ajudei, não tenho mais como ajudar financeiramente. Reze pela Canção Nova. A Canção Nova precisa da sua oração. Combinado? Divulgue. Fale dessa obra para todos aqueles que ainda não a conhecem. Pega aí o link do Sorrindo para a Vida, da TV Canção Nova, da rádio, compartilha com todos os que você conhece. E a terceira maneira é você ajudar financeiramente. E por isso nós estamos insistindo com o Pix, que é a maneira mais rápida e eficaz de você ajudar. Está aí na sua tela, né? pix.doação@cançãonova.com. Nós hoje precisamos da sua ajuda, né, Val? Ó, já recebi o Pix do Maestro Sapo, muito bem. Pix agora. Ah, Deve estar dizendo assim, por que garoto. o padre não mandou o dele? Porque eu estou com um problema na minha conta, não tive como fazer o Pix. Tudo bem, padre. Padre, mas vou o senhor já resolver. conheceu, já conseguiu do seu pai. Aí, viu? Já ajudou. Olha, eu quero agradecer aqui a Maria Renata. Maria, um beijo para você. Pix agora da Maria Renata também, que já chegou aqui. E deixa eu ver aqui, Valderes. Ó, me achará quase. Deixou também aqui o Pix para ajudar o projeto Dai-me Almas e tantos e tantos e tantos. Meus queridos, é possível. E não é nem por nós. Sim. É por Deus. Nós somos limitados e fracos mesmo. Mas nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. É Ele quem torna possível alcançarmos 29% em um dia. Mas Ele conta conosco. Então ninguém fica de fora hoje. Vamos dar o testemunho da unidade. Agora você pode contribuir com a Canção Nova. O padre Gilbertinho já conseguiu o apoio do pai dele, a Sidna, do primo. E cada um de nós, se não tem condições de ajudar, vai verificar alguém e nós vamos conseguir. Com a graça de Deus e a participação de todos nós. Isso mesmo. E padre, tem também aqui a participação, ela não tem o nome dela aqui no Instagram, mas ela diz, nossa Patrícia, o programa Sorrindo para a Vida foi para mim, anotei tudo que o padre Gilbertinho falou. Então é isso, a Canção Nova é essa graça atual, a todo momento. Por isso, agora se prepara, porque o padre Gilbertinho vai encerrar nos dando aqui a bênção, né? Para selar tudo isso que Deus falou no nosso coração nessa manhã. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você a tua vida, teu coração, a tua decisão em voltar para Deus. Tudo aquilo que você está fazendo pela Canção Nova hoje, vai fazer ajudando sobre a tua família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, família Canção Nova. Val, segunda-feira a gente volta aqui com boas notícias, se Deus quiser. Exatamente. Obrigada, família. Quero olhar nos seus olhos e dizer, nós amamos vocês. Amamos você. E rezamos no dia de hoje pelas suas causas. Nós temos o nosso impossível, mas eu sei que você também tem seus desafios aí. Conte conosco. Nós estamos aqui também rezando, intercedendo, combatendo o bom combate pela sua vida. E a gente volta ao longo da programação no dia de hoje. E segunda-feira, se Deus quiser, a gente está sorrindo para a vida. Isso mesmo. Padre Gilbertinho, foi muito bom tê-lo Deus aqui abençoe. hoje, viu? Obrigado, Até a Patrícia. próxima. Deus abençoe. Márcia, até a Obrigado, próxima, Pati. meu querido. Eu que Se Deus agradeço, o quiser. Sapo também. Até segunda, né? E hoje até segunda. Hoje a nossa programação inteira é toda voltada ao projeto Dai-me Almas. Fique ligado e divulgue também. Cantando. Há um Deus que te espera, Ele te ama muito além